Se você é um profissional de APH e atua na prática, você vai concordar comigo que a grande maioria das ocorrências que nós atendemos, elas envolvem emergências clínicas. Nós entendemos muito mais emergências clínicas do que emergências traumáticas, correto? Isso tanto a nível de suporte básico, intermediário, quanto avançado. As emergências clínicas realmente representam a grande maioria dos atendimentos. Agora existe um paradoxo, que é a quantidade de horas que nós passamos em treinamento, que geralmente são muito mais voltados para emergências traumáticas. De uma forma geral, se fala mais de emergências traumáticas, se treina mais emergências traumáticas, sendo que elas representam uma quantidade menor em número de atendimento. É claro que as emergências traumáticas são potencialmente graves e nós temos que saber intervir muito rapidamente e existem vários procedimentos que nós aprendemos a fazer, mas as emergências clínicas, que são mais numerosas, claro que na maioria das vezes serão atendimentos de menor complexidade, pacientes verdes, amarelos, de vez em quando vermelhos, mas existem atendimentos envolvendo emergências clínicas que são muito graves também. E quando se trata de emergências clínicas, o que nós mais falamos, de uma forma geral, é suporte básico de vida. Nós aprendemos a atender uma parada cardiorrespiratória de origem clínica, é o que a gente mais treina. Mas as demais emergências clínicas, que representam a grande maioria dos atendimentos, será que nós temos treinamentos voltados para o suporte básico, intermediário, avançado, para contemplar de forma consistente essas habilidades que nós precisamos? Quando nós vamos para esses cursos de curta duração, excelentes por sinal, American Heart, NAEMIT, por exemplo, existem alguns cursos como a CLS, que envolvem algumas emergências cardiovasculares que nós treinamos na prática, como por exemplo, além da parada cardiorrespiratória, as bradiarritmias, as taquiarritmias, se fala algo de AVC também, de infarto, e tem o AMLS, que é um treinamento também de emergências clínicas da NAEMIT, que é até mais abrangente. Mas o ACLS é um curso voltado para profissionais de suporte avançado de vida. O BLS, que é voltado para profissionais de suporte básico, ele só fala de parada cardiorrespiratória, engasgo, não aborda as outras emergências clínicas. E aí a grande pergunta é, quando é que o profissional de suporte básico ele treina emergências clínicas? E eu assumo aqui uma responsabilidade, porque no IBRAP, historicamente, nós falamos pouco de emergências clínicas em nosso canal, exceto suporte básico de vida. Temos sim alguns conteúdos, mas falamos muito mais de trauma e de SBV nesses últimos anos do que propriamente dito de emergências clínicas. Só que nós queremos mudar isso. Recentemente nós fizemos um workshop online gratuito de primeiros socorros, onde nós dedicamos uma live a falar das emergências clínicas a nível de primeiros socorros. Só que primeiros socorros é uma coisa, APH é outra. E aí, a ideia agora é começarmos a falar mais das emergências clínicas que um profissional de atendimento pré-hospitalar atende. Nós estamos acostumados lá no trauma a fazer um exame primário, um XABCDE, para avaliar, identificar, tratar as lesões potencialmente fatais decorrentes de um trauma, com controle de hemorragias, vias aéreas, etc. E nós falamos pouco do exame primário, do ABCDE, aplicado a uma vítima de emergências clínicas, porque uma emergência clínica pode levar a uma obstrução das vias aéreas, por exemplo, um paciente asmático ou um paciente em choque anafilático, anafilaxia, pode ter um fechamento das vias aéreas por uma questão de edema de mucosa. Nós podemos ter vários tipos de alterações respiratórias, com um paciente que pode evoluir para uma insuficiência respiratória, como pode acontecer, por exemplo, em casos de pneumonia, em caso de insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, com edema agudo de pulmão, originado por uma crise hipertensiva ou originado por uma síndrome coronariana. Nós podemos ter problemas também na bomba, na letra C, um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, ou um pneumotórax hipertensivo que surgiu a partir de um pneumotórax espontâneo, conta de uma doença pulmonar. Temos problemas na letra D, que podem alterar o nível de consciência e esse paciente também corre risco de, por exemplo, vomitar e não ter uma proteção adequada das vias aéreas. Situações como hipoglicemia podem baixar o nível de consciência, como uma própria convulsão, um acidente vascular cerebral, encefálico, entre outras. Portanto, são muitas as emergências clínicas que nós estamos atendendo diariamente e eu percebo, e nós somos parte desse problema, que esse assunto ainda é pouco abordado. E a ideia é que a gente possa trazer uma sistematização para ajudar você, profissional de APH, a tomar as melhores decisões e ter as melhores condutas diante dessas ocorrências. Eu mostro aqui para vocês, por exemplo, um algoritmo de abordagem inicial
muito interessante para as emergências clínicas. Esse é um algoritmo universal que pode ser aplicado tanto na emergência clínica quanto no trauma, mas vai servir como raciocínio para a gente. Essa aqui é a sequência que nós devemos atender nossos pacientes. Primeiro, nós temos um deslocamento até a cena, fazemos a avaliação da cena, diagnóstico da cena, e aí nós já estamos vendo o paciente à distância e ali nós já conseguimos criar uma impressão geral, imaginar se é um paciente que está consciente, inconsciente, qual a posição, se está agitado, se está calmo, por aí vai. Depois nós abordamos o paciente, fazemos um ABCDE também na emergência clínica. Se nós não vamos falar de letra X e fazer um controle de hemorragias externas e sanguinantes, porque se trata de uma emergência clínica, mas uma emergência clínica ela também pode ter uma hemorragia sanguinante acontecendo, como por exemplo uma hemorragia digestiva, onde o paciente ele pode parar por um choque hipovolêmico do tipo hemorrágico, apesar de não ser o choque mais frequente na emergência clínica. Então esse exame primário ele serve para identificarmos e tratarmos as lesões potencialmente fatais no A, B, C, D, E, no E, também se preocupando com a avaliação do paciente, com o controle de temperatura, porque o paciente de clínica também vai para situações de choque hemodinâmico. Depois, para aqueles pacientes que estão estáveis hemodinamicamente, nós temos o exame secundário, onde na clínica nós tendemos a começar com uma anamnese, uma avaliação desse paciente rápida, do tipo SAMPLA ou PQRST, que são alguns mnemônicos que nos lembram as letrinhas daquilo que nós temos que perguntar e investigar. Depois vem um exame físico cefalocaudal, que pode eventualmente até ser mais direcionado a depender dos elementos que nós escolhemos antes. E aqui nós aproveitamos para mensurarmos também de forma quantitativa alguns sinais vitais e exames complementares que vão nos auxiliar a conduzir esse paciente e refinar o diagnóstico. Esse paciente ele tem que estar sendo reavaliado o tempo todo, porque ele pode estar evoluindo, pode piorar e precisar de intervenções. Ele precisa ser transportado, assim como o paciente de trauma, e ele vai chegar na sala vermelha, onde ele vai ser acolhido, se tratando de uma emergência, pelo intra-hospitalar. E aqui nós temos esse algoritmo, que é o algoritmo do Limer Education, que talvez, no meu entendimento, hoje represente o algoritmo mais didático que existe aí nas literaturas de atendimento pré-hospitalar de emergência, onde aqui na primeira parte ele fala de uma avaliação da cena, procurar saber se a cena está segura, se nós vamos precisar de algum recurso adicional do ponto de vista de segurança, ver se nós vamos precisar de mais ajuda, se for um suporte básico, pode precisar de um suporte avançado, pode precisar de alguma equipe de resgate, por exemplo, pode precisar do departamento de bombeiros, alguma equipe especializada em produtos químicos, etc. E depois procurar investigar quantos pacientes tem na cena para saber se nós vamos precisar de recursos adicionais, se nós vamos precisar fazer um método de triagem primária para selecionar para onde nós vamos direcionar os nossos recursos. E no quarto passo, ainda nessa avaliação de cena, nós vamos observar o paciente, e aqui ele fala o MOI ou NOI. O MOI seria o Mechanism of Injury, ou seja, o mecanismo do trauma, se tratando de trauma, e o NOI seria a natureza da doença, se tratando de emergências clínicas. Baseado nessa impressão geral, eu vou entrar no meu exame primário, escolhendo qual tipo de abordagem eu vou fazer. Se eu estou vendo que é um paciente inconsciente, eu vou começar checando a responsividade dele, se é um paciente aparentemente inconsciente, se é um paciente que aparentemente está ali interagindo, eu já vou interagir, vou me apresentar, vou perguntar o nome do paciente para poder ir checando via aérea e fazer a minha sequência. Portanto, o exame primário ele traz o ABC nesse formato cíclico, que seriam as letras relacionadas com os órgãos nobres, A relacionado com a abertura das vias aéreas, a passagem do ar, o B relacionado com a ventilação, o C relacionado com a circulação. Algum problema nessas três letras são emergências que precisam ser o quanto antes revertidas para que esse oxigênio continue chegando nos órgãos nobres, no cérebro, e que esse paciente tenha uma maior chance de sobrevida, um maior desfecho. E aí nós estamos acostumados com a letra D, com a letra E, que seria a avaliação neurológica, controle de ambiente, controle de temperatura, que vem na sequência, apesar de não estar sendo apontado aqui, mas ele mostra que, por exemplo, a depender do tipo de atendimento que você tem, você ao invés de fazer um ABC, você pode começar pelo CAB, como acontece, por exemplo, no suporte básico de vida. Nesse exame primário, rápido, você já vai conseguir identificar se é um paciente vermelho, se é um paciente amarelo, se é um paciente verde, ou seja, que nível de prioridade esse paciente exige, se precisa de alguma intervenção minha imediata para a gente poder tomar uma decisão. E se tratando de pacientes vermelhos, pacientes instáveis hemodinamicamente, ele traz aqui a estratégia load and go, que a depender da situação, você vai ter que fazer alguma intervenção na cena para poder auxiliar esse paciente, mas é um paciente que não pode perder tanto tempo no pré-hospitalar, a gente tem que priorizar esse transporte desse paciente para a unidade onde ele possa receber o tratamento definitivo. E se tratando
aqui de um paciente amarelo, um paciente que vai precisar de um transporte imediato. Aqui ele traz o exemplo de um paciente com infarto agudo do miocárdio, um paciente com um AVC, por exemplo, onde ele pode não estar apresentando naquele momento sinais de instabilidade hemodinâmica, porque se tiver um vermelho, mas é uma doença que eu sei que é tempo dependente. Eu tenho que chegar o mais rápido possível no hospital para fazer uma trombólise, para fazer uma angioplastia primária, para fazer uma tomografia, para decidir qual vai ser a estratégia para tratar esse AVC, enfim. E aquele paciente que eu percebo que ele está estável e que aparentemente ele não tem nenhuma patologia relacionada com o tempo e eu posso tratar aquele paciente, por exemplo, uma reação alérgica que não comprometeu hemodinamicamente aquele paciente, onde um suporte avançado consegue tratar na cena e estabilizar esse paciente e ter calma, tempo para levar esse paciente para o local adequado. Então essa é a primeira parte desse algoritmo Limer. E na segunda parte do mesmo, ele traz o exame secundário por aparelhos, cefalocaudal, avaliação dos sinais vitais para tomar uma decisão mais precisa em relação ao diagnóstico, provável diagnóstico e condução desse paciente. Então esse é o mundo de emergências clínicas no APH. E eu convido você, que está aqui assistindo esse vídeo, a participar, inclusive, caso você queira se aprofundar mais nesse assunto, caso você queira estudar conosco, eu convido você para participar do nosso próximo workshop online e gratuito, que nós vamos dedicar 100% às emergências clínicas no atendimento pré-hospitalar para profissionais de nível básico, intermediário e avançado. Esse evento vai acontecer através de 4 lives. Nessas lives nós vamos falar primeiramente da abordagem do atendimento inicial e destrinchar essa estratégia de abordagem. Por exemplo, a CLS traz um tipo de estratégia onde ele recomenda mover o paciente desde o início, fazer monitorização, oxigênio, pegar um acesso, para a gente poder ver que ritmo o paciente apresenta, para eventualmente poder intervir numa arritmia ou numa parada cardiorrespiratória através de uma terapia elétrica, por exemplo. Já o MLS ele traz um raciocínio um pouco distinto, que é a queixa, a natureza da doença do paciente na impressão geral, já pode me guiar para um tipo de conduta ou outra. Vamos estar discutindo isso na primeira live do workshop. Na segunda live nós vamos falar sobre as principais emergências respiratórias que acometem a letra A desse paciente e como nós podemos identificar e tratar no pré-hospitalar. Na terceira live nós vamos falar sobre as principais emergências cardiovasculares e aí nós podemos envolver aqui tanto infarto agudo do miocárdio, por exemplo, as arritmias, quanto o próprio acidente vascular cerebral encefálico, que está ali dividido com a letra D, que seria as emergências neurológicas. E dentro das emergências neurológicas nós podemos, por exemplo, sinalizar também aqui uma convulsão, algum tipo de cefaleia, que nós podemos estar discutindo como fazer essa abordagem. Portanto, esses são os seus 4 assuntos: atendimento inicial às emergências clínicas, emergências respiratórias, cardiovasculares e neurológicas. Nós vamos estar discutindo isso em 4 lives no workshop Emergências Clínicas no APH, as últimas novidades versão 2021. Caso você esteja vendo esse vídeo antes da transmissão do evento, você pode verificar aqui na descrição desse vídeo, ou caso você esteja vendo esse vídeo no Instagram, por exemplo, é nossa bio, as datas nas quais vão acontecer esse evento, que vai ser ao vivo, através de lives. Caso você esteja vendo esse vídeo após a realização a transmissão desse evento ao vivo, você pode verificar conosco se as gravações estão disponíveis para você poder acessar esse evento. Então, eu te convido a clicar no link que está na descrição ou no nosso perfil, e aí você vai ser redirecionado para uma página onde você vai poder fazer o seu cadastro, colocar o seu nome, o seu e-mail, para você poder receber todos os conteúdos desse workshop, os links das lives, etc., no seu e-mail. Então é isso. Vamos estudar emergências clínicas no APH. Eu convido você a deixar um joinha nesse vídeo, que é muito importante, ajuda o YouTube a espalhar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito ou inscrita ainda. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus colegas de trabalho, pega o link, coloca nos grupos de WhatsApp onde seus colegas estão, porque é uma forma de cada um se conscientizar da importância de se capacitar para atender adequadamente as emergências clínicas no APH, independente do nível de atuação, seja de suporte básico de vida, um suporte intermediário, um suporte avançado. Nós temos condutas específicas para poder identificar e tratar as lesões potencialmente fatais de um âmbito clínico, ok? Então nós nos vemos no Wake versão 2021, o link está na descrição. Um grande abraço, tchau, tchau.